O mundo ainda estava muito novo para o biometano, né? E agora a gente está aí vivendo uma terceira onda do biometano, ainda mais com as discussões dos combustíveis do futuro. Eu vou compartilhar minha tela, e a intenção aqui, pessoal, é fazer uma apresentação mais prática do ponto de vista de negócios, oportunidades no mercado de biogás, né? Então, eu só deixa eu me ambientar aqui com boa. Eu preciso só de uma confirmação da audiência ou do Estamos Ruben, do pessoal. Tá vendo? tudo certo. Perfeito. A provocação aqui é o seguinte: biometano na prática, pessoal, é a mesma coisa que gasolina, diesel e especificamente que o gás natural. Né? O biometano segue, quando a gente fala biometano, a gente está seguindo um padrão normativo da ANP, onde esse gás, essa molécula, tem a mesma concentração de CH4, que é a molécula que atribui características combustíveis ao biogás e ao biometano. Então, ele é um gás que a gente chama análogo, principalmente ao gás natural. Mas eu faço essa brincadeira de biometano na prática, é igual a gasolina, diesel, gás natural, bio-GNL, GLP e qualquer outro combustível que você possa imaginar, com uma grande vantagem, que o biometano está distribuído no território brasileiro, né? Então, enquanto a gente só tem gás natural na costa, o biometano ele está totalmente distribuído. Mas antes da gente falar de biometano propriamente dito, eu não sei se a nossa audiência aqui está muito ambientada ou pouco ambientada com o termo, né? Que é o biometano? O biometano é um combustível renovável. Veja que tem uma diferença entre combustível e energia renovável, né? A energia ela só gera energia elétrica. O combustível você pode fazer uma série de outras aplicações que é produzido a partir da degradação de resíduos orgânicos, ou seja, tudo aquilo que apodrece e cheira pode em algum momento virar biogás. Em escalas muito pequenas, como escala doméstica, aqui eu trouxe uma imagem de um biodigestor Home Biogas que você pode comprar, chega numa caixinha bonitinha na tua casa, você instala e substitui o GLP por biogás. Mas quando a gente está falando de biometano, a gente já está falando de indústrias, processos industriais, e aí a gente vai para um processo como esse da imagem do lado direito de vocês. Hoje minha mente direita e esquerda está um pouco trocado, então bora lá. É, Resumo, depois que esse resíduo foi degradado por um período ali de 20, 30, 40, 50 dias, dependendo da capacidade de degradabilidade desse resíduo, a gente vai ter o biogás. Biogás queima, pessoal. Biogás é um combustível e ele tem cheiro, um cheiro característico da H2S, que é um enxofre. Quando a gente faz a purificação disso daqui para a produção de biometano, a gente perde essa característica, tá? Bom, expliquei de uma forma simples, agora eu vou explicar de uma forma bem difícil e depois eu vou explicar com 5 emojis para vocês o que significa biogás na minha vida, tá? Eu imagino que isso aqui vai fixar bastante para vocês. Bom, tudo começa nesses caras aqui, indústria ou resíduos de uma forma geral, né? Então, estou falando de esterco animal, estou falando de esgoto, estou falando de resíduo industrial, estou falando de lodo, o que você imaginar que degrada a gente pode utilizar para a produção de biogás, tá? E o ponto aqui, opa, acho que eu apertei para voltar. O ponto aqui é o seguinte, que esse resíduo a gente pode transformar em energia, seja biometano, energia elétrica, térmica e até CO2 verde. A gente já tem algumas iniciativas no Brasil, inclusive eu estou indo semana que vem para a Europa visitar uma planta que faz liquefação de CO2 de biometano. Mas não é o nosso ponto aqui hoje, pessoal. Isso que vocês estão vendo é um roadmap tecnológico da cadeia produtiva de biogás, olhando para uma rota de biodigestores. Você também consegue produzir biometano em aterros sanitários. O conceito de aplicação, que é o nosso dia a dia, o que a gente vai falar aqui, é o mesmo, né? Muda as composições do gás. Mas se a gente for para uma rota de biodigestores, pensando numa indústria, né, que é a característica aqui do FIEP, a gente vai ter essa infinidade de opções tecnológicas para colocar uma planta de biogás. Ricardo, você acabou de falar para mim que vem numa caixinha aquele negócio preto. Pois é, tudo isso aqui acontece dentro daquele biodigestorzinho preto, mas quando a gente vai para uma escala industrial maior, a gente está falando de dezenas de equipamentos, dezenas de fornecedores, né? E só para você ter ideia, quando a gente entra na parte de purificação e tratamento de biogás, né, a gente tem aqui pelo menos 9 rotas para remoção de umidade, 8 rotas tecnológicas para H2S, 6 rotas tecnológicas para CO2 e biometano e assim por diante, para que a gente chegue aqui e tenha pelo menos 3 aplicações, 4 aplicações de biogás, né? Bom, falei do jeito difícil, agora quero falar do jeito simples. Esses 5 emojis explicam muito bem como é biometano, biogás na minha vida, entendeu? Um dejeto é a mesma coisa que energia, é a mesma coisa que energia térmica, elétrica e biometano.
Energia é dinheiro, pessoal. Então quer dizer que tudo que a indústria de você está gerando, que a propriedade rural de você está gerando é dinheiro e a gente está jogando isso fora na atmosfera. Uma forma bem simples para mim, isso aqui que é biogás, isso aqui que é biometano, tá bom, pessoal? Bom, mas por que que biometano está em alta no dia de hoje, tá? Vamos anotando tudo aí que eu estou meio acelerado hoje, talvez eu deixe um pouquinho mais de tempo para o Pedro, viu, Pedro? Aproveita. É, Primeira coisa, são três motivos que o biometano está em pauta hoje, pessoal. Descarbonização. Todo mundo já ouviu falar de descarbonização, tá? E aqui a gente está falando de ODS, ESG e até algumas indústrias falando de greenwash, né? Que é aquela lavagem verde. Mas a verdade é o seguinte: pega esse estudo aqui da American Biogas Association, onde mostra que se a gente colocar apenas 20% de biometano na rede de gás natural, a gente está fazendo uma redução, provocando uma redução de gases de efeito estufa de até 70% aproximadamente. Ou seja, de uma forma muito simples, se as concessionárias estaduais começarem a aderir, e elas vão ter que aderir ao biometano com essa nova, com o avanço do PL do combustível do futuro, a gente vai ter essa descarbonização naturalmente de toda a cadeia produtiva do nosso estado, do Brasil como um todo. Então, isso aqui é muito importante. O lance da descarbonização, antes de eu passar a página mais uma vez, pessoal, é o seguinte: a gente está vivendo um mercado extremamente aquecido por descarbonização. E o Brasil passa por uma situação onde a gente já é muito verde a nossa matriz. Existem clientes que me procuraram recentemente falando assim, Ricardo, as minhas indústrias fora do mundo é muito fácil fazer descarbonização, porque lá a gente usa óleo diesel. Aqui no Brasil a gente usa biomassa, a gente usa energia hidrelétrica, a gente usa energia solar. O que que eu faço? Eu falei assim, você vai para o biometano. Então, ou ele vai para o biogás, ou ele vai para o biometano, ou ele vai pagar 3, 4 vezes mais nessa lenha, nesse diesel que ele está consumindo para fazer a compensação ambiental dele. Então, a descarbonização é algo que tem puxado muito a questão da demanda pela molécula, e o mercado hoje está. Tenho muita demanda por molécula, mas eu não tenho a molécula pronta para vender, né? Então, os projetos de biogás de biometano no Brasil como um todo já nascem vendidos. Essa que é uma informação importante para a indústria como um todo. A indústria está querendo um projeto de biometano, o biometano já está vendido, né? Então você geralmente vai ter que criar o teu biometano, tá junto com um grande player que constrói esses projetos para vender esse biometano para você. Bom, passando a página da descarbonização, pessoal, segundo motivo é a redução de custo. Obviamente, toda a indústria quer reduzir custo e por que não transformar aquele ativo, aquele passivo ambiental dos dejetos, dos efluentes, num ativo econômico, reduzindo o custo principalmente com diesel, né, ou com lenhas em caldeiras e tudo isso. Então não tem uma forma direta é reduzir custo. A gente tem uma série de cases no Brasil já que usam biometano. Essa aqui é uma imagem da Cetri que eu tive lá 2 semanas atrás, que é um aterro industrial que processa uma série de resíduos e uma parte desse biogás é destinado para a produção de biometano que eles usam na própria frota. Eu já vou chegar nesse negócio, nessa questão do modelo de negócio. Sobre segurança energética, pessoal, hoje grande parte das indústrias está considerando trabalhar, por exemplo, geração de vapor híbrida. Lenha e biometano, lenha ou gás natural por uma questão de segurança energética, porque você não encontra biomassa. Isso não só para geração de energia térmica, mas como combustíveis também. Então, segurança energética é a palavra-chave aqui quando a gente está falando de biometano e passa muito valor, principalmente para a indústria, tá? Bom, vamos entrar em 4 modelos de negócio, para 4 principais modelos de negócio aqui para vocês terem na prática como é que a gente pode usar o biometano, tá? É, Bom, eu separei em autoconsumo e comercialização, né? E quem me conhece há um pouco mais de tempo, eu falo o seguinte, ó, em qualquer modelo de negócio de biogás, você não pode inverter essa ordem, autoconsumo e comercialização. Por quê, Ricardo? É o seguinte, se você vender essa caneta aqui hoje, hipoteticamente você vendeu ela por R$ 1, você não colocou R$ 1 no bolso. Você vai pagar as taxas, os tributos, toda a exoneração dessa caneta. Mas agora, se você economizou R$ 1, é R$ 1 que está no teu bolso. Agora bota isso para R$ 100, para R$ 1.000, R$ 100.000. É isso que acontece numa indústria quando a gente traz o uso do biogás de um resíduo dele, né? Olhando para o autoconsumo industrial ou veicular. Ele está deixando de gastar centenas de milhares de reais por dia. Então, essa é a primeira visão que eu quero trazer para vocês. Bom,
Alto consumo industrial, pessoal, tem alguns pontos bem importantes que eu quero tratar com vocês aqui sobre o alto consumo industrial. Geralmente ele está associado, vou voltar um pouquinho, tá? Biometano, bom, eu já falei lá no começo, só para recapitular, biometano geralmente a gente está deslocando algum combustível. A gente ainda não tem no Brasil um valor tabelado de biometano. Então, quando você pensa em biometano e pensa em mercado de biometano, a pergunta é qual combustível eu estou deslocando? Aí lembra daquele primeiro slide, né? Gasolina, diesel, gás natural, GLP, enfim, o que você tiver, que o teu cliente estiver deslocando. Tá? Geralmente, quando a gente olha para um processo industrial que está olhando para biometano e não para biogás, que são coisas diferentes, a gente vai focar aqui no biometano, é uma indústria que ela já trabalha com gás natural, tá? Então, são geralmente indústrias que estão conectadas no pipeline da Companhia Estadual de Gás Natural, né? Às vezes elas estão trabalhando no mercado livre de gás natural, enfim, né? A questão é, elas produzem biometano para alto consumo e injetam esse biometano do cavalete da concessionária para dentro. Ou seja, ela está evitando o custo do gás natural. Esse aqui que é o ponto, ela tem segurança energética, porque ela tem duas fontes de combustível, então é um baita negócio para eles. Qual que é a vantagem disso daqui, tá? Olhando para um alto consumo. 3D Engenharia é uma empresa 100% nacional que produz biorefinarias para biometano no Brasil, e essa aqui é uma das últimas instalações que eu fiquei sabendo deles, lá na JBS, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá, é uma instalação de pequeno porte. O que que é uma instalação de pequeno porte? Uma instalação aí acima de 2.000 metros cúbicos dia de biogás. Essa, se não me falha a memória, é uma instalação de 1.000 metros cúbicos hora, se não me falha a memória, pessoal, mas, bom, vale a pena confirmar com ele esses dados. Mas industrial, a partir de 200 metros cúbicos por hora, já começa a fazer sentido do ponto de vista de viabilidade técnico-econômica desses projetos, tá bom? Algo muito interessante desse tipo de projeto é trabalhar no chamado Biomethane as a Service, então, ou seja, biometano como serviço. Empresas como a 3DI Engenharia pega a refinaria, assume todo o risco dela, coloca para operar e vende a molécula para a indústria. Um negócio incrível, porque você tira o risco da indústria. Ah, a indústria quer verticalizar, tá tudo bem, tem outros fornecedores no mercado que também fazem isso. Então, isso aqui é um modelo de negócio bem flexível, tá? Inclusive quanto à qualidade do metano aqui, tá? Bom, próximo ponto aqui nosso é autoconsumo veicular, e eu acho que esse aqui é o mais interessante de todos, e é o que está em pauta, né? Porque não tem nada que contamina, que gera mais carbono hoje do que o diesel usado no transporte de matéria, de produtos, enfim, todo o processo. E quando a gente está falando do autoconsumo, você também pode usar na frota veicular, mas o diesel tem um valor agregado muito maior, né? Então aqui a gente está deslocando o diesel e talvez seja o ponto onde você tem mais margem e maior impacto social, econômico, ambiental da ótica de uma forma total do projeto. Pontos de atenção, você precisa adaptar ou trocar a sua frota para usar ela a gás, né? Tem modelos de negócio que a gente pede, a gente sugere o cliente a trabalhar no diesel gás, que é aquele veículo híbrido, tem situações que a gente sugere o cliente trabalhar no 100% a gás. Vai depender muito de caso a caso. Também não necessita de uma certificação ANP, mas é recomendável, mas às vezes o cliente não precisa dessa certificação, ele só quer reduzir custo, quer reduzir um pouco da pegada ambiental dele, mas não quer os créditos CBIOS, tá tudo bem, tá? Então, é uma flexibilidade, inclusive do alto consumo, você não precisar dessa certificação ANP e você está trabalhando em um biometano industrial, sim, posso dizer para vocês. Também é admitido para pequenas vazões, né? Você vai conseguir instalações aí a partir de 200 metros cúbicos, na verdade, vai fazer sentido econômico a partir de 500 metros cúbicos hora de biometano. Bom, falando de comercialização, a gente vai ter dois modelos de comercialização, né? O famigerado GNC, gás natural comprimido, poderia ser gás natural verde comprimido, né? Como chamam nos Estados Unidos. Mas, enfim, a maior empresa de operação hoje de gás natural comprimido, que é o biometano comprimido, é a Gás Verde, que fica no Rio de Janeiro, em Soropédica, e eles mandam biometano para toda a região lá. O último contrato público deles que veio à tona foi o contrato com a L'Oréal, em São Paulo, ou seja, eles estão transportando o biometano a 400 quilômetros de distância para entregar para um cliente que precisa de descarbonização. Tá? Aqui, o foco é descarbonização, e geralmente essa molécula está atrelada ao preço do gás natural, em alguns casos ao do diesel ou de outro combustível que ele está atrelado.
Vantagem: você pode trabalhar num sistema de distribuição local interiorizado, ou seja, para dentro do estado, promovendo um desenvolvimento sustentável dentro do estado. Desvantagem: você tem um aspecto de estrutura para comprimir e descomprimir esse gás, logístico como um todo, e essa limitação de um raio de geralmente até 300 quilômetros para fazer essa distribuição. E agora a gente vai para o último modelo de comercialização, que é a injeção na rede, pessoal. Esse aqui é o modelo mais interessante do ponto de vista de segurança de modelo de negócio, porque uma vez que você estabelece uma parceria, uma chamada pública com o concessionário, você tem um contrato de longo prazo com seguranças contratuais e de fornecimento, o que é muito interessante para um projeto de biogás que não tem consumo local, tá? Então, tem vantagens, tem desvantagens? Tem. É muito provável que você esteja vendendo uma molécula aqui mais barata em relação se você estivesse comercializando isso deslocando diesel, né? Mas vão ter situações onde isso aqui é um baita negócio e precisa ser avaliado caso a caso, tá? É, geralmente o preço está associado ao gás natural, né? E aqui a gente está trabalhando de projetos de média e grande vazão. Então, são projetos geralmente aí que vão começar a fazer sentido, pensando em cromatografia gasosa, tudo isso, a partir de 5.000 metros cúbicos, 5 não, 10.000 metros cúbicos dia, 5.000 metros cúbicos dia. A Compagás aqui no sul, no Paraná, fez uma chamada recentemente para 2.000 metros cúbicos por dia. Não saiu o resultado, eu não sei se eles conseguiram algum projeto nessa escala, é um projeto pequeno, mas enfim, eu entendo que pode ser que a gente tenha algum bom notícia de modelo de negócio que consiga destravar nessa escala, tá, pessoal? Isso aqui certamente tem um grande mercado associado à PL dos combustíveis do futuro, que está tramitando agora no governo federal. E se avançar, as concessionárias de gás vão ter a obrigação de comprar até 10% de biometano dentro da sua rede, injetar biometano dentro da sua rede. Então, eu entendo que isso aqui deve alavancar em muito todo o mercado de biogás, biometano especificamente, né? E olhando para combustível do futuro, a gente está falando que o biometano a gente pode produzir hidrogênio, é, é, amônia verde, a gente pode produzir qualquer hidrocarboneto verde a partir do biometano. Então, o biometano é quase um petróleo verde, assim posso dizer. Senhores, acho que eu acabei aqui, né? Tenho, acho que um último slide para vocês que bom, passe, que é um convite, né, para quem quer entender um pouco mais esse mercado de biogás. Justamente essa semana a gente está fazendo um evento aqui na minha empresa chamada Jornada do Especialista em Biogás. São 3 aulas gratuitas. Quem quiser se inscrever para esse evento, ou digita Dr. Biogás na internet, você vai achar o link para isso, ou escaneia esse QR Code aqui que vai te levar, ou me manda mensagem, do jeito que você achar mais fácil, né? Jornada Especialista em Biogás é um evento meu com 3 aulas, onde eu te mostro o mercado e as oportunidades do mercado. Senhores, muito obrigado pelo tempo, espero ter atendido a expectativa de vocês, viu? Ricardo, parabéns pela sua apresentação, muito didática, trouxe informações muito relevantes e a gente vê esse grande potencial que o biometano tem para o Brasil, em função das características que nós temos na parte de geração de biomassa e em determinados setores, como o setor sucroalcooleiro, a gente tem aí essa possibilidade da utilização da vinhaça, que realmente é um potencial fora do comum, e a gente vai dar continuidade, e eu peço para você aguardar um pouco, porque depois da apresentação de Pedro Paulo, a gente vai fazer um pequeno debate aqui, responder algumas perguntas, e daí a gente poder agregar mais conhecimento a todo esse nosso público que participa. Eu vou ter o prazer agora de passar a palavra para Pedro Paulo, que é o presidente do Sindirepa, é um sindicato de reparação de veículos aqui de Pernambuco, sindicato muito articulado, muito participativo, e que ele tem uma política muito interessante na promoção do gás natural veicular, na conversão dos veículos. E Pedro Paulo, através também de outras entidades, fez um movimento justamente de promover a conversão de veículos para a utilização do gás natural veicular. Então, eu vou passar a palavra aqui para o companheiro e amigo Pedro Paulo. É uma honra tê-lo você aqui, Pedro. Obrigado, pessoal. Boa noite. Para a gente também é uma honra. O Sindirepa verdadeiramente tem buscado fazer o seu papel
para contribuir na transição energética, né, que é algo tão atual e tão necessário. E na questão particular do GNV, o que é que a gente tem buscado, né? No Estado já passa de 100 mil, número empírico, né? Apesar de não ser enxergado oficialmente, mas a gente sabe que passa de 100 mil instalações de GNV, e isso, graças a Deus, com índice praticamente zero de incidentes ou de acidentes. Então, essa contribuição a gente tem reforçado, buscando cada dia mais pessoas que possam estar fazendo uso do GNV como combustível, né? Isso é algo que a gente quer que cada vez mais isso cresça, porque na medida que cresce a utilização, diminui os custos para quem faz o uso e aumenta a renda para os nossos profissionais que fazem os transportes por aplicativos, né, que é um dos nossos maiores consumidores. Então, o Sindirepa, o que é que ele tem feito? Nós temos hoje, como nós somos o sindicato dos reparadores, das retíficas, das empresas de funilaria e pintura, tá, e afins, a gente busca diretamente para as convertedoras, que são 46 homologadas pelo Inmetro, né? Hoje, no estado, já tivemos mais e está crescendo, inclusive no interior, Petrolina, Caruaru, duas estarão sendo homologadas em Garanhuns, para que possa fazer essa rede da 232, 423. E o que é que nós, como sindicato, temos a obrigação de defender o interesse dessas categorias e buscar tornar cada um dos donos de oficina convertedoras em verdadeiros empresários, para que eles compreendam que eles contribuem para o bem-estar de outras pessoas, para a economia de outros usuários. E daí eles precisam se preparar, eles precisam fazer as suas capacitações e, o mais importante, serem homologados junto ao Inmetro, né? Respeitando as normas da ABNT. E isso nos dá segurança absoluta. Dentro desse processo, junto com o Cid Combustível, que é um grande parceiro da gente, né? Que é a rede de abastecimento, e com a Copergás, que é o distribuidor oficial do Estado, nós resolvemos fazer uma campanha, está pensada desde do mês 2 e foi entrando para que a gente fosse desenhando, que essa campanha pudesse atrair e dar condição de outras pessoas poderem fazer a sua conversão e fazer o uso do GNV como seu combustível principal. Então, nós nos unimos e fizemos o seguinte: hoje, uma instalação média com 15 metros, com todo o kit novo, os cilindros novos, gira em torno de 5.200. Então, nós fizemos uma reunião com todos os nossos associados homologados que participarão dessa campanha, que são 34, e a gente baixou, em média, R$ 700 nesse kit, onde a gente trouxe para R$ 4.500. E o Cine Combustível entrou com algo mais substancial até. O Cine Combustível entrou com um bônus de R$ 500 em voucher, para quando você faz a conversão, você recebe esse bônus e você naturalmente volta para R$ 4.000, porque você abate os R$ 500. O governo, na virada do ano, a gente, junto com a Copergás, junto com o Cine Combustível, e também alguns outros grupos de interesse, né, representantes dos motoristas por aplicativos, nós fomos até o governo e conseguimos que hoje um veículo movido a GNV ele pague em torno de 40% menos, em alguns casos um pouco mais que isso, na sua renovação do Renavan no final do ano, né, do IPVA do seu veículo. E isso, dependendo da utilização, considerando que o motorista por aplicativo, ele roda mais de 200 quilômetros por dia, chegando até a 300 quilômetros por dia, ele pode ter uma economia mensal entre 600 a 800 reais. Tá? Isso é um ganho, eu diria a você que é uma diferença muito grande em um pai de família que vive daquele trabalho, né, como sendo a sua renda, você tem um ganho de 800 reais. Além de que, com a faixa de 6 meses a 8 meses no máximo, ele pode pagar o seu investimento nesse kit. E aí, a partir daquele momento, ele só vai ter lucros, né? Porque, na verdade, deixa de ser
um custo para ele, só vai ter lucros. E hoje você tem uma situação bem interessante, que quando você está rodando, por exemplo, com etanol, você roda em média 7 quilômetros com 1 litro. Quando você roda com a gasolina, você está rodando em média 10 quilômetros com 1 litro. E quando você roda com o GNV, você chega até 14, mas na média 13 quilômetros com 1 metro cúbico. Então, isso traduz em aproximadamente entre 40% a 60% de economia, que é o que vai dar aquele resultado que eu tinha citado no momento antes. E na questão particular do GNV, há algumas perguntas que surgem. O GNV é seguro, tá? E aí a gente pode afirmar categoricamente que o GNV é tão seguro quanto o seu fogão em casa cozinhando com um produto similar. Não há absolutamente insegurança se você tratar aquilo como deve tratar, né? Dentro das normas pré-estabelecidas. Se você instala o seu kit GNV em uma convertedora homologada e se você faz o procedimento de boas práticas, eu posso assegurar que ele é 100% seguro. Quando houve algum incidente, né, que no Brasil, nos últimos 10 anos, talvez tenha ocorrido 13 ou 14 incidentes, no Brasil, onde nós temos mais de 2 milhões de kits instalados, né, a maioria absoluta no Rio de Janeiro, o restante, Pernambuco está em segundo lugar, segundo lugar está São Paulo, no número de instalações do GNV. Então, a gente tem muito que crescer ainda, e é necessário que a resposta seja positiva. Sim, é seguro. Quando houve algum incidente, alguém fez coisa errada no caminho, alguém instalou de maneira inadequada, alguém foi irresponsável. Se for responsável, ou seja, nossas empresas homologadas, não há registro de nenhum incidente. E a gente já trabalha com o GNV no Estado há mais de 15 anos, perto de 20 anos, não é isso, Rubens? Então, a questão da economia nós já citamos. Sim, a economia já é provada. No dia de hoje, no momento que estamos de valores, a economia passa de 40%, podendo chegar a 60%. Ah, mas o gás, o GNV está 5 centavos mais caro do que o etanol. Ora, o etanol é o melhor dos exemplos, que o etanol, a diferença é muito maior do que na gasolina. O etanol você faz 7 com 1 litro, enquanto faz 13 com o GNV. Então, você veja que não tem comparação. Claro que, provavelmente, com essa inserção do biometano e de outras políticas, tanto do governo como o mundo afora vai uma produção maior, certamente que baixará e a gente terá valores menores e será muito mais competitivo. Mas hoje já é muito competitivo e já vale a pena, sim, fazer a conversão e a instalação do GNV. Eu costumo falar com os meus pares e meus amigos que eu ando muito de Uber. E eu tomo o cuidado de entrar e perguntar. 95% dos veículos que eu pego já tem o kit instalado. Aqueles que não instalaram ainda é porque não podem, por alguma razão momentânea, ou porque o veículo é alugado, ou por questões pontuais. Mas todo ele manifesta a vontade e o interesse de colocar o GNV. Por quê? Porque é viável, não, é indiscutível. Tem muitas versões, tem muitas visões. Há incômodo, de certa parte, quando há alguma pequena alteração de valores. Claro, ninguém gosta de majoração de preço. Eu discordo completamente, mas eu não posso mexer com isso. Então, a gente mexe com o que a gente pode, com as certezas de que é verdadeiramente viável, economicamente falando, e seguro. A pergunta também é o seguinte: quando eu coloco o GNV no meu carro, eu vou danificar o meu carro? Não. Eu, como disse há pouco, eu sou presidente do Sindicato das Oficinas. Eu sou dono de oficina. Eu tenho hoje 59 anos e estou desde os 13 dentro de oficina. Então, eu saiu alguma coisa sobre manutenção e sobre veículos. Não danifica o carro. Principalmente esses kits novos, que têm uma tecnologia extremamente positiva. Eles têm um software que já fazem quase que a equiparação entre a queima de gasolina, entre a queima do etanol e entre a queima do GNV. Então, essa é uma questão que já está vencida. Agora, é claro que, como todos os equipamentos, cabe uma manutenção. Se você tem um veículo que roda 200, 300 km por dia, é natural que a manutenção vai ser bem maior do que um usuário normal que vai para a escola com o filho, que vai para o trabalho, que roda 30 ou 50 quilômetros. Há um desgaste maior nas velas?
Sim, mas há um resultado financeiro muito maior também. E a troca não é tão frequente. É uma troca em torno de cada 15, 20 mil quilômetros. Então você tem que fazer, porque quando você troca essa vela, que é um custo muito pequeno, ou um cabo, você volta a ter um rendimento elevado. Porque se você deixa as velas velhas, os cabos velhos e até alguma bobina que porventura venha a ficar danificada, você vai perder qualidade de queima. Então, é uma bobagem. Você vai, na verdade, você vai retardar um consumo menor. Se você trocar, você volta o consumo inicial. Volta a mesma A eficiência. mesma eficiência. Então, há uma outra questão que é curiosa. Assim, eu me pego às vezes com a pessoa falando o seguinte: olha, eu não vou botar o kit gás no meu carro. Eu não concordo, porque mesmo eu falando tudo isso, falando, não, eu não concordo. Esse kit gás ele vai danificar. Tudo bem, aí ele não bota. E ele está lá rodando com o seu carro normalmente, a gasolina, a etanol, e do lado dele tem pessoas com veículos até premium ou semi, né? Eu não vou aqui citar marcas, mas modelos de carros bem interessantes, né? Que são tidos como carros nobres e que se utiliza de GNV, ou para fazer um transporte alternativo àqueles transportes mais executivos, né? Aqueles que chama do Uber Black, ou 99, ou qualquer um outro tipo de aplicativo que trata com executivos. Aí, então, o camarada roda 2 anos com aquele veículo e roda muito bem, faz a manutenção. Aí você já que isso aí vai para onde? Vai para as revendas. E muitas vezes quem compra aquele carro que passou 2 anos rodando com gás é alguém que jamais botaria gás. E ele compra, e pode comprar, que o carro vai sair bom. O carro não vai ter problema. Só para que você entenda que você pode sim, em vez de comprar um carro que passou 2 anos usando GNV com alguém, pode usar o seu, se você assim quiser, se você preferir, se isso for viável para você. Não há absolutamente nenhum tipo de reserva nesse sentido. Pessoas também comentam o seguinte: olha, eu não me sinto seguro dirigindo o meu carro com GNV. Eu não colocaria dentro do meu carro a minha família. Eu não faria nenhuma viagem com o carro. Ok, ser colocado eu acho bem interessante, porque todos os dias a esposa e os filhos vão para a escola, faculdade, em um Uber movido a GNV. Então, veja, e não há incidente, não há e não haverá, porque é seguro. Todo e qualquer equipamento pode ter algum dano em algum momento, algum incidente ou acidente, sim, mas o GNV, por si só, não traz esse tipo de preocupação. Então, as pessoas não deveriam ter esse tipo de preocupação. Deveriam focar em uma coisa: aqueles que fazem uso do GNV, claro que eu tenho que registrar aqui, que é economicamente mais viável e o retorno é mais rápido para quem faz a utilização profissional do veículo. Para quem, se você roda, sei lá, apenas 20 quilômetros por dia, eu não acredito que tenha uma viabilidade econômica. Tá? Você podia contribuir com a mitigação dos efeitos danosos ao meio ambiente que o combustível líquido faz, né? Porque aí a gente vai comentar daqui a pouco sobre esse assunto. Mas é mais recomendável que se faça uso quem trabalha acima de 200 quilômetros dia. Aí sim, você vai ter um resultado econômico, financeiro, muito mais visível e muito mais imediato. Portanto, você vai fazer a sua conversão, não faça em curiosos. Ah, mas fulano trabalhou e ele vai fazer da casa dele. Não faça isso, tá certo? Você vai pegar um bem que custa caro, você vai querer uma qualidade, você vai querer uma segurança. Procure um convertedor homologado. Como eu falei, são 46 no estado de Pernambuco. É bastante para todo mundo, tá? Então procure, faça o seu trabalho com qualidade, busque deixar o seu veículo dentro do Detran, registrado para não ter problemas em uma lei seca da vida que pode apreender o veículo, sim, ou pode lhe trazer um transtorno. Seu veículo já está convertido, cuide de fazer com que ele fique oficialmente legal, ele fique legalizado junto ao Detran, junto ao Inmetro, compreenda, porque não é diferente. Todas as pessoas que me perguntam, inclusive pessoas que não tiveram ainda, ô Pedro, você indicaria qual empresa homologada? Qualquer empresa homologada do seu bairro, da sua cidade, está capacitada, se ela tiver registro no Inmetro, para fazer a sua conversão com total segurança. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Tá? Essa questão que a gente está falando aqui agora
A Copergás é uma empresa que tem sido parceira conosco, né? Tem feito o que pode. O governo do estado fez também a sua parceria quando nos permitiu ter um custo do IPVA menor, em média 40%, e o Cine Combustível tem sido um grande parceiro quando ele faz um trabalho com um investimento de, em média, 2 milhões por cada posto para poder ter o seu compressor. É um investimento muito elevado, mas os empresários acreditam e Pernambuco tem uma das melhores malhas do Brasil. Então, isso posto, a gente pode bater o martelo que esse trabalho ele é seguro, ele é econômico e ele é de forte inclusão social. Muito bom. Pedro, muito obrigado pelas informações que você trouxe. A gente vê o potencial do gás natural veicular e, principalmente, ele sendo adicionado com o biometano. Ele fica ainda muito mais amigável para o meio ambiente do que outros combustíveis fósseis. Vamos começar o debate e eu já começo com uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, ao seu ver, o nível de conhecimento que você tem, qual será o papel do biometano na matriz energética nacional? Como é que você vê de perspectiva? Como o biometano vai crescer? Como o biometano vai se posicionar dentro da nossa matriz energética? Obrigado pela pergunta. Hoje eu acho que todo mundo está olhando para a descarbonização, e eu falei bastante da descarbonização. Eu gosto muito de olhar para o que está acontecendo lá fora, no mercado de combustíveis, sabe? E quando a gente olha para todos esses conflitos geopolíticos que estão acontecendo, o que a Europa e os Estados Unidos estão numa corrida agora? Por sustentabilidade energética, de produzir o seu próprio combustível, né? Então, as plantas de biogás na Europa estão migrando totalmente para biometano e está um mercado extremamente aquecido por novas plantas construindo. A gente já está sentindo isso no Brasil e deve intensificar nos próximos 2 anos. Então, respondendo a tua pergunta, falando, o principal foco, na minha percepção pessoal, do mercado de biometano, é segurança energética. Da mesma forma como a gente tem o etanol, que a gente produz o etanol, a gente tem uma matriz, todo um ecossistema de veículos flex, de biocombustíveis que nenhum outro país no mundo tem, né? Juntando com a fala do Pedro aí, com esses milhares de veículos convertidos a gás natural que a gente tem em Pernambuco e no Brasil, a gente tá com a faca e o queijo na mão de ser independente de importar gás e tudo mais, sabe? Então, a descarbonização ela vem com um efeito colateral desse processo de ser sustentável do ponto de vista de combustíveis, sabe? Dentro da nossa reunião, a gente está tendo a oportunidade de estar com o companheiro Rubens Martins, que também atua nessa área, e Rubens quer fazer alguma colocação. Por favor, companheiro. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Anísio. Obrigado, Pedro Paulo, meu amigo. Satisfação, Ricardo Revelo, meu amigo. Pegando um pouco o gancho daquilo que o Ricardo falou, da questão de segurança energética também, o biometano, assim como o GNV, né, o biometano, ele tem um outro fator de segurança energética, se você, não só pensando na Europa, mas a gente falando aqui a nível de Brasil mesmo. Não sei se vocês lembram na época da greve dos caminhoneiros. Quem tinha carro a gasolina, simplesmente gasolina ou diesel ou etanol, o combustível não chegava nos postos. Só quem estava rodando é quem tinha veículos rodando a GNV, porque o fornecimento era intermitente via a tubulação da Copergás. Aí você imagina uma indústria que tem a sua frota para abastecer e se ela mesma está autossustentável em combustível para sua própria frota. Então, assim, é uma segurança, inclusive, energética da própria frota, da própria usina, da própria indústria, não parar por qualquer motivo político ou de greve ou qualquer motivo de intempéries que seja, né? Certo. Obrigado aí por sua intervenção, companheiro Rubens. Eu tenho uma pergunta aqui para Pedro Paulo. A pergunta foi feita no sentido de que motores que operam 100% a diesel podem operar com GNV ou necessita ainda algum percentual de diesel para não ter ressecamento? Qual seria a proporção de diesel GNV? Aí não sei se Pedro teria alguma informação a agregar.
Muito bem. Na questão do veículo movido a diesel, não é uma conversão, é uma adição. Há um dispositivo que vai adicionar, vai retirar o diesel e vai adicionar, salvo engano, isso é uma informação que eu não posso assinar, mas é que me foi dada, até 30% de adição. E essa junção tem que ser feita através de um software de gestão para que seja muito bem equacionado, porque isso, se fugir desses parâmetros, pode não ser, pode não ter muita eficácia. Nós temos um produto que está chegando provavelmente no mês que vem, aqui já está rodando no sul, que é um trabalho diferenciado, onde há pequena adição de até 20%, e que pode trazer um resultado de 10 a 15% de economia no diesel. Mas em nenhum momento um carro a diesel rodará só com GNV. Não tem como, pela forma de explosão, porque o ciclo Otto é que pode. O ciclo diesel não pode. Certo. Porque o ciclo diesel é pela compressão, Pela não tem a pressão vela, né? e alta temperatura. Mas pode adicionar Pode adicionar, sim. até 30%. E Certo. só complementando essa resposta, algumas fábricas de veículos pesados, e me permita a omissão do nome, porque tem mais de uma, e aí a gente não vai. E já tem outras encaminhando também, para não ser ingrato com ninguém. Algumas fábricas que já atuam no Brasil há muito tempo já estão trabalhando com caminhões e com ônibus, rodando a GNV, porém é totalmente a GNV. O motor é um motor que seria a combustível líquido gasolina. E aí ele é transformado como é o carro pequeno convertido. Porém, ele pode sim, nesse caso, o caminhão e o ônibus podem rodar só com o GNV, porque ele é pronto de fábrica para isso. Certo. Ele já vem 100% de NV, né? 100% GNV. Ok. Temos uma pergunta aqui para o Ricardo Miller, de um participante aqui do nosso FIEP Ambiental. É possível transformar todo esgoto gerado nas cidades em biogás? O resíduo, depois de terminado o processo, poderá ser utilizado em área de degradação, por exemplo, para reativá-la como fertilizante do solo? A pergunta é muito boa, e ela é difícil também, né? Primeiro, sim, a gente pode produzir biogás dessas estações de tratamento de esgoto. Hoje existe um mercado ocioso que já está produzindo biogás nas estações de tratamento de esgoto no Brasil como um todo, né? Então, tem muitas estações de tratamento de esgoto que estão queimando literalmente biogás, queimando literalmente dinheiro aí que poderia estar sendo convertido em biometano. Tem uma oportunidade dentro do aspecto de saneamento, que são os lodos das estações de tratamento de esgoto. Esse sim a gente pode trazer para dentro de um biodigestor para produzir biogás. Mas a gente carrega com o lodo do esgoto todo o passivo de metais pesados, coliformes fecais, todo esse problema que o lodo tem, a gente carrega para dentro do biodigestor, vai carregar para um fertilizante. Então a gente vai ter um uso limitado desse fertilizante na lavoura, no cultivo em si. Mas é possível sim, né? Então, em resumo, tem um mercado interessante aí. Bota o som para cá. Muito obrigado, Ricardo. Nosso companheiro aqui, Rubens Martins, quer fazer uma colocação. Pois não, Rubens? Ricardo, nós estamos aqui na Casa da Indústria, a gente está falando para a indústria, estamos sendo ouvidos por industriais e as pessoas de negócio gostam de saber assim, um payback. Estamos falando de uma usina de médio porte, para uma indústria de grande porte, uma usina de biometano de médio porte. Qual é um payback médio de uma usina de biometano? Isso aí é você me apertar sem me abraçar, rumo pro Paraná, cara. É difícil falar isso, né? Cada indústria ela vai ter a sua característica em específico, né? O que que eu já vi de cases no Brasil para ter uma referência, né? A gente tem paybacks extremamente interessantes na indústria da mandioca, de amido de mandioca, são plantas relativamente simples, com um payback aí abaixo de 3 anos, né? Você vai ter outras industriais que vão ter um payback maior. Eu diria assim que um bom payback de um projeto é 5 anos, Rubem. E vamos lá, a gente está olhando para um projeto de combustível, então é um projeto que a gente precisa olhar para o longo prazo, né? Então, um projeto que precisa ser olhado para 10 anos, 15 anos, um payback de 5
6 anos é um bom payback considerando uma planta de biometano, né, que é uma planta bem industrial, uma planta bem automatizada, com muita tecnologia embarcada. Ricardo, aproveitando essa colocação de Rubens sobre o payback, eu falo sobre o CAPEX, o investimento. Uma planta aproximadamente assim, 2.000 metros cúbicos hora, é um investimento de que ordem financeiramente? O outro que está me abraçando aí sem me apertar, me abraçando e me apertando à distância, né? É muito difícil dar essa resposta. São muitas variáveis. Porque assim, ó, eu expliquei de uma forma muito rápida, e quando a gente olhou para aquele roadmap, vocês viram a quantidade de equipamentos que compõem uma planta de biogás. Mas vamos lá, se a gente fosse, por exemplo, entrar numa cervejaria, né, que já tem sua estação de tratamento de esgoto, já está produzindo biogás ali, você, de repente, com 2, 3 milhões de reais, você conseguiria colocar uma planta de biometano para rodar, né? Porque você não tem todo o investimento de um biodigestor. É, Obviamente que, vamos dizer assim, que a partir desse valor começa a fazer sentido, sabe? Se é uma planta industrial, um abatedouro, um frigorífico que gera um resíduo mais complexo, que a gente precisa trazer para dentro dos biodigestores, o investimento é um pouco maior, tá? Pouco maior. Então, é difícil passar uma ordem de grandeza sem a gente olhar a complexidade do é. arranjo, né? Mas tranquilamente eu falaria aí que começaria numa ordem de 3 milhões, 4 milhões de reais aí, um projeto de biometano, né? Tem uma outra pergunta aqui que possa ser endereçada para você, é sobre a geração de energia elétrica através de um motor a diesel e que ele utilizasse turbina. Que percentual poderia ser utilizado do biometano? Hoje nós temos no mercado equipamentos que são 100% dedicados a biogás para geração de energia elétrica. Então a gente não precisaria fazer, a gente não tem a necessidade de hibridizar, que nem o Pedro colocou, dos veículos, né? Então você teria uma geração 100% a biogás, não precisaria nem chegar no nível de purificação de biometano, né? Lembrando que o biometano tem exatamente a mesma característica do gás natural, né? Então, todas as aplicações que o Pedro comentou aqui do uso veicular, ela segue a mesma regra do biometano. Inclusive, a gente pode chegar aí, o nível de exigência de biometano para alguns estados é maior do que, de qualidade de metano é maior do que o próprio gás natural. Então, a gente tem um cenário bem favorável aí para geração de energia elétrica, né, com equipamentos próprios e de biometano igual ao do gás natural. Obrigado, Ricardo. Ricardo, você tem alguma pergunta a fazer aqui pelo nosso companheiro Pedro Paulo? Fique à Tenho, vontade. tenho, tenho curiosidade, Pedro Paulo, se você já recebeu demandas de biometano no estado, como é que você tem sentido esse mercado de biometano aí no Nordeste de uma forma geral? Eu tenho sim, mas o Rubem está muito mais preparado do que eu, é meu parceiro, inclusive, no Sindirepa, e ele vai responder para a gente, que ele está mais preparado para isso. Olha aqui. Show. Obrigado. Bem, Ricardo, aqui eu sou conhecido aqui como Rubem Martins, o rapaz que trabalha com gás aqui. Então, tudo que é relacionado a gás, o pessoal vem conversar comigo. Nós temos um relacionamento muito estreito com o pessoal da Copergás. Você sabe que eu já trabalho com isso, a gente já se conhece de outros carnavais, né? E em conversas com a Copergás, a diretoria da Copergás me pediu, inclusive, e falou: Rubem, toda usina de biometano que você conseguir fazer negócio aqui, que você conseguir vender equipamento, nós temos interesse em comprar esse biometano. A Copergás tem muito interesse nessa compra de biometano. E eu já tenho conversado com alguns industriais da região que têm interesse em geração de biogás e biometano para substituição de cavaco, lenha e também melhorar um pouco essa questão da energia elétrica, né? Agora, como você falou, é uma série de fatores, cada um que tem um resíduo orgânico diferente, cada um que tem uma situação diferente, então são muitas complexidades, assim, são muitas variáveis,
Mas a própria Copergás, a companhia daqui, já me falou que o que tiver de usina gerando biometano, ela tem interesse em comprar. Então, Legal. realmente é uma oportunidade de investimento muito grande, porque você vai gerar um produto que você já tem o consumidor querendo a compra desse material. Agora eu faço o contrário. Eu pergunto ao nosso amigo Pelo Paulo se tem alguma pergunta a fazer para Ricardo Miller. Ricardo, primeiro, parabéns pela sua exposição, Obrigado. muito educativa até, né, para quem não conhece como se produz. E a minha pergunta vai no sentido dentro da própria resposta do Rubens. Nós temos um mercado, não só aqui, mas no Brasil inteiro, carente, e que pode, claro, a gente importa, se nós importamos um produto que você vai ter, então você já tem venda certa. Qual é hoje a capacidade já de produção registrada oficialmente no Brasil do biometano? Do biometano, eu não sei de cabeça, Produzindo. mas de biogás a gente tem, a produção de biogás ela é algo em torno de 3 bilhões de metros cúbicos de biogás ano, né? Que é uma produção pequena, é uma produção tímida ainda, né? Saiu um relatório mais atualizado do CI Biogás, se não me falha a memória, com 15 plantas de biometano no sul do país, né? Então, o que a gente está vendo hoje, Pedro, tá casando com o que o Rubem falou para nós, né? É um mercado pedindo por biometano, uma conversa igual essa que nós estamos tendo. Do teu lado, falando, ó, a gente tem estrutura para dar vazão para o biometano que vocês não consumirem, né? E do outro lado, aqui na nossa audiência, são mais de 160 pessoas, vi bater 190 pessoas, indústrias que têm resíduo na mão e pode ajudar a gente a colocar Pernambuco num mapa de produção de biometano, né? Gás natural renovável do Brasil. Sabe? Então, o movimento que vocês estão fazendo aí é um movimento fantástico, né? Então, de um lado, o Rubem falando assim, ó, tem gente falando que se tiver molécula eu compro. Nem falou do preço, tem molécula eu compro. E eu já ouvi isso de indústrias falando assim, ó, o que o Rubem falou, para deslocar lenha, Ricardo, eu estou disposto a pagar 3, 4 vezes o valor da lenha, né? Então, a gente está num ambiente extremamente estruturado para destravar novas oportunidades de negócio da ótica de gás, né, que é tudo gás, a gente está falando gás natural, biometano, mas no final da história é tudo gás, combustível, não só na capital ou na região metropolitana, mas no interior do estado como um todo. Então, pessoal de Pernambuco, né, vocês estão muito bem assessorados pelo FIEP aí para destravar essas oportunidades, sem sombra de dúvida. Muito, muito bom. Então, como nós estamos dentro do nosso padrão de duração do nosso FIEP ambiental, quero agradecer imensamente, Ricardo, a sua participação. Você trouxe grandes contribuições. Agradecer aqui o nosso amigo Pedro Paulo. A razão de ser desse nosso FIEP ambiental é um encontro que nós fazemos mensalmente, todo mês tem um encontro desse, um encontro aberto, e a gente tem um público muito eclético. O nosso público empresários, empreendedores, executivos, profissionais liberais. Então, é muito eclético o nosso público e a gente sempre tem uma resposta deles em função do que eles acharam do nosso debate, que contribuição a gente deu e que contribuição a gente pode dar mais. Porque a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco valoriza muito essa parte de gestão ambiental com qualidade, gestão ambiental focada na produtividade, na eficiência, na eficácia. Tudo isso o sistema FIEP dá muito valor. Nós fazemos parte do FIEP ambiental, do Conselho Temático Meio Ambiente, está aqui o Tiniel, que é o nosso vice-presidente aqui, e o nosso Conselho Temático já tem 25 anos de existência. Esse ano a gente faz 25 anos de existência. Esse FIEP ambiental que a gente faz, já há 12 anos que a gente faz esse FIEP ambiental. Se você botar uma média de 10 FIEP ambiental por ano, então esse deve ser o 100º, 20º, e com muito boa participação. Nós já tivemos FIEP ambiental aqui com 400 participantes e participantes presenciais. Depois da Covid foi que a gente teve que fazer online, mas a gente fazia presencial.
Mas isso aí, então, a gente já tem um público sensível a esse tema, um público que realmente participa, que nesse momento eu quero agradecer a participação de todos os empresários, executivos, porque essa é a razão de ser desse nosso encontro, levar conhecimento, levar novas informações e levar oportunidades de negócio, porque a gente viu aqui é algo que se deslumbra para o futuro, essa oportunidade de produzir o biometano. Então, muito obrigado, Ricardo, parabéns pela sua apresentação. Pedro Paulo, muito obrigado. Obrigado ao Tiniel, obrigado também a Rafaela, que deu toda a força, a Abraão Rodrigues, que não está aqui, mas está nos bastidores também nos ajudando, o Rubens. E no próximo mês teremos outro FIEP ambiental, outro tema importante, relevante e que venha contribuir para o dia a dia do empresário industrial pernambucano. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom feriado do Dia do Trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.